faça atividade física. Fala galera do canal Show Academia, tudo bem? É com muita alegria que apresento o nosso primeiro vídeo da série Pergunta para os Especialistas. O objetivo desse canal é deixar você informado de tudo que está relacionado com o seu bem-estar. E hoje nosso bate-papo é com a nossa amiga e professora Isabel. Meu nome é Diogo, sou professor de Educação Física da Show Academia. Olá, professora! Primeiramente, gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite e dizer que é um prazer estar conversando com você. A minha primeira pergunta é: o uso de máscara durante o exercício físico traz algum risco para a nossa saúde? E aí, Diogo, tudo bem? Pessoal do canal Show Academia, é um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço pela oportunidade de poder tentar levar um pouquinho mais de informação para o pessoal nesse período aí de quarentena que a gente está vivendo, né? Essa pandemia, todo mundo meio perdido, sem saber o que é bom, o que não é, com relação ao exercício físico. Então, penso que todo tipo de informação coerente é sempre válida, né? Então, parabéns também pela iniciativa aí do canal, tá? Sobre o uso de máscara, não temos ainda evidências científicas que possam comprovar se a máscara é ou não prejudicial à saúde, tá? O que a gente pode afirmar é que, pensando nos padrões fisiológicos de resposta ao exercício do nosso corpo, com certeza haverá uma elevação da frequência cardíaca e da pressão arterial, talvez um pouquinho além do normal, do que se você comparar a um treino feito sem a máscara, né? Justamente porque essa máscara ela vai fazer com que eu tenha uma dificuldade um pouco maior para respirar, porque ela está impedindo a entrada do oxigênio e a liberação do gás carbônico de uma maneira natural, né? Como quando eu faço sem a máscara, por exemplo. Então, o aluno com certeza vai sentir aquela sensação de falta de ar, vai sentir o coração acelerando, batendo mais rápido, né, com essa dificuldade para respirar, principalmente nas primeiras vezes em que ele for se exercitar usando a máscara, tá? O nosso corpo, ele tende a se adaptar. Então, se eu treinar hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, sempre de uma maneira sensata, né? Isso com certeza vai gerar uma adaptação e daqui a pouco eu vou conseguir treinar usando a máscara, sofrendo menos, vamos dizer assim, né? Sempre haverá um certo desconforto de acordo também com a intensidade do treino, mas é algo adaptável, ok? Para o nosso corpo, né? Eu digo no sentido fisiológico, tudo bem? Com relação aos tipos de treino, eu sempre acho que é válido a gente pensar que o aluno, a gente está nesse período de quarentena, de pandemia, a maioria das pessoas parou de fazer o exercício físico, se exercita lá de vez em quando, não adianta eu querer colocar a máscara e sair correndo a esmo por aí, né? Então eu tenho que pensar sempre em intensidade. E agora, para fazer exercício com máscara, a intensidade do exercício, o ideal é que ela seja mais leve, de leve a moderada, dependendo do nível de condicionamento de cada um. Então isso também tem que ser pensado na hora de o personal prescrever um treino para um aluno ou o aluno fazer um treino que ele tem lá, que ele viu na internet, ou enfim, seja qual o meio que as pessoas acabam escolhendo de seguir uma programação de exercício físico, né? Então, ainda nesse sentido, as máscaras descartáveis, elas, pelo tipo de produto que ela é feita, né, que é um pouquinho mais poroso, a ventilação é um pouquinho melhor do que a máscara de tecido, que é um pouco mais pesado, então ela vai dificultar um pouquinho mais. Talvez fique a dica aí para o pessoal que segue caminhando, correndo, né, e quando voltar às atividades normais das academias,
também talvez seja válido o investimento aí nessas máscaras descartáveis, tá? Para se exercitar. Pensando nessa questão da respiração, que vai facilitar um pouquinho aí, ou talvez pelo menos deixar menos difícil, tá bom? Até que todos fiquem mais adaptados a esse novo contexto, tá bom? Segunda pergunta: qual a importância de se manter ativo durante e após o período de quarentena? Pensando na mudança brusca ocasionada na rotina de todos nós pelo atual cenário da pandemia, no qual grande parte das pessoas passou, por exemplo, a trabalhar em home office e passar muito mais horas sentados ou deitados, provavelmente sem fazer exercício físico ou com uma rotina muito reduzida da prática física, justamente por não poder ir na academia. Pode-se dizer que a importância de se manter ativo durante esse período de quarentena ela está diretamente relacionada com os benefícios que o exercício físico traz para o indivíduo, como, por exemplo, a diminuição dos níveis de ansiedade e estresse, que são dois fatores que estão super elevados, né, com essa condição de pandemia, isolamento social e tudo mais. Além também da melhoria da capacidade cardiorrespiratória, da composição corporal, quando a gente pensa aí em reduzir os níveis de adiposidade, que seria o acúmulo excessivo de gordura no nosso corpo, e o ganho ou a manutenção da massa magra, né, que é a massa muscular. Além disso, ele também atua, por exemplo, na prevenção ou tratamento coadjuvante para doenças crônicas, como, por exemplo, o câncer, hipertensão, diabetes e entre tantas outras, que são mais proeminentes quando o indivíduo tem um hábito de vida mais sedentário, ok? Isso acontece por ação enzimática mesmo. O músculo que se contrai, que trabalha mais, ele tende a produzir enzimas que atuam num sentido anti-inflamatório, ao passo que uma pessoa sedentária, o meio fisiológico dela, advindo do sedentarismo, tende a produzir essas enzimas, mas elas são pró-inflamatórias, então elas ajudam, na verdade, a manter o corpo daquele indivíduo constantemente inflamado, e isso faz com que essas doenças crônicas sejam mais facilmente desencadeadas, tá? Não que uma pessoa fisicamente ativa não possa desenvolver algum tipo de doença como essa, pode, porém, a pessoa sedentária, com hábito de vida sedentário, ela favorece, na verdade, esses mecanismos que levam até o surgimento dessas e outras tantas doenças, ok? Então, para quem não fazia exercício antes da pandemia e deseja começar, a minha sugestão é que procure um personal, um profissional de educação física, para que isso seja feito de acordo com o seu nível de condicionamento e respeitando suas individualidades e possíveis limitações que você possa ter. Então, evita seguir esses treinos encontrados aleatoriamente na internet, que são feitos e colocados lá sem especificações, sem considerar as individualidades, né, da pessoa que está procurando aquilo lá, porque numa tentativa de colocar a sua saúde em dia, você pode caminhar justamente para o sentido oposto, por falta de orientação, ok? E para as pessoas que já eram praticantes de exercício físico, eu sugiro que continuem se exercitando e praticando em suas casas. Procurem também a ajuda do seu personal, do professor da academia, do clube que você frequentava. E peça ajuda. Muita gente, muitos personagens, assim como eu, estão dando aulas por videochamada e tem tantos outros meios que a gente consegue acompanhar os alunos. Então é importante se manter ativo para a gente manter o nosso condicionamento em dia. Então dá para usar peso corporal ou objetos de fácil alcance, como por exemplo saquinhos de alimento que vão servir de sobrecarga para a gente trabalhar, por exemplo, a capacidade de força muscular. Exercícios de alongamentos gerais, dinâmicos, estáticos, exercícios como a metodologia do Pilates, o Yoga e tantos outros para trabalhar a capacidade de flexibilidade, exercícios aeróbicos como a corrida, a caminhada ou a bicicleta quando possível. Então, continuem se exercitando para manter o condicionamento físico em dia durante essa pandemia e quando tudo isso passar, sigam se exercitando também, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se em nosso canal e até o próximo vídeo.